Por conta da pandemia, mais de 12 mil estudantes largaram as graduações na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitos deles, inclusive, por questões socioeconômicas. Atrair de volta essas pessoas é um dos grandes desafios do novo reitor da UFRJ. Olá, hoje a gente vai falar sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e por isso a gente recebe o novo reitor, Roberto Medronho. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você começasse então se apresentando para o nosso público, para quem não te conhece, para conhecer um pouco mais do seu trabalho, Roberto. Bom, eu sou Roberto Medronho, professor titular de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ e atualmente estou reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do país. Uma das melhores universidades do país e do mundo em todos os rankings internacionais. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar à frente dessa grande instituição de ensino, de pesquisa e de extensão. E como é que foi para você receber, assumir esse cargo, você que já fez alguns trabalhos pela universidade, como é que é para você estar lá agora nessa função? Um grande desafio, né? Uma universidade que tem em torno de 4.500 docentes, 14.500 servidores técnicos administrativos em educação e mais de 70 mil alunos. Então, nós lidamos com nós temos 9 unidades hospitalares que prestam assistência à saúde à população. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é um mundo, né? E tem muitos desafios e fazemos muitas coisas relevantes para a sociedade. Eu venho do ensino público gratuito de qualidade, né? Então, eu sempre disse que, para mim, eu tenho o dever ético e moral de devolver para a sociedade aquilo que ela investiu em mim. Então, estar hoje reitor da UFRJ significa poder fazer com que possamos prestar mais e melhores serviços à nossa sociedade. E você está chegando, vai completar 2 meses à frente do cargo. Queria saber o que você já conseguiu avançar, uma das suas propostas em relação à assistência estudantil. O que você tem buscado já em relação a isso? Isso, assistência estudantil é um dos nossos maiores desafios, né? Nós tivemos, durante o processo de pandemia, 12.759 alunos evadiram, saíram da UFRJ. Desses, 5.017 de ações afirmativas, aquelas cotas, né? Então, a gente está querendo focar nessas pessoas das cotas, porque a grande probabilidade é que elas tenham saído da universidade, né, por conta de questões socioeconômicas. E aí nós vamos convidar esses alunos para retornarem à universidade. Estamos procurando financiamento em outros ministérios, não apenas do MEC, mas também no setor produtivo, para que, através de convênios, esses alunos possam receber bolsas, além das bolsas que existem da assistência estudantil do governo federal, mas outras bolsas para estagiar num determinado ministério, para estagiar numa determinada secretaria, para estagiar numa determinada fábrica, empresa, e isso ajudar a custear a formação dele. É muito doloroso a gente ver um aluno que conseguiu passar por uma universidade como a UFRJ e ter que abandonar por questões de vulnerabilidade socioeconômica. Agora, falando de infraestrutura, que também é uma das suas prioridades, a gente está falando de uma universidade enorme, são vários campos espalhados. E o que você já conseguiu analisar que é preciso investir em infraestrutura e aonde seria o principal ponto? Veja, ao longo desses anos, especialmente dos últimos anos, nós sofremos um estrangulamento orçamentário muito grande. Isso impactou muito na nossa infraestrutura. Nós temos que realmente fazer muitas mudanças, obras, reformas, temos que acabar algumas obras que ficaram inacabadas e a gente está apostando muito no PAC, né, em recursos que possam vir do PAC para esses investimentos necessários. Mas também nós temos alguns problemas estruturais, prédios muito antigos, nós temos 12 prédios tombados. Então, para você fazer uma reforma num prédio tombado, tem todo um processo junto ao IPHAN, é mais caro, então isso traz muitas dificuldades para nós. Por isso que a gente tem buscado, junto ao governo federal, junto aos parceiros estaduais e municipais e junto ao setor produtivo, estabelecer parcerias para que possamos melhorar a infraestrutura de ensino e de pesquisa da nossa universidade. Apesar de tudo isso, nós temos uma das maiores produções científicas de todas as universidades do país, não só federais, incluindo as estaduais, né, com recursos muito menores do que é o aportado em algumas universidades, como, por exemplo, universidades do estado de São Paulo.
Queria que você explicasse para a gente também um pouco dessa proposta da reforma da graduação, como é que você vê esse quesito? Pois é, a gente não pode mais continuar ensinando como se estivesse no século XIX ou no século XX, nós estamos no século XXI. Né? Os alunos, eles estão altamente conectados, os alunos têm acesso à informação num clique de dedo, né? E nós precisamos revolucionar o nosso processo educacional. Aquela aula, velha aula, que a gente chamava antigamente de cuspe e giz e agora de pilô numa lousa, isso já está ultrapassado. Então nós temos discutido com grandes pesquisadores da UFRJ que estudam isso, né, para que a gente consiga tornar as nossas aulas mais atrativas, mais desafiadoras, integrando-os inclusive com alunos de pós-graduação, para que a gente possa fazer o grande preceito de Carlos Chagas Filho, foi meu professor e hoje dá nome à Fundação de Fomento à Pesquisa do Rio de Janeiro, que é, na universidade se ensina porque se pesquisa. Então a gente precisa, a partir da produção do conhecimento, ensinar os alunos e sempre estar estimulando a eles para ter sempre aquela vontade do conhecimento, porque o conhecimento realmente muda a realidade social do país e daquela pessoa. E agora, ainda falando disso, né, as pessoas veem assim, a pandemia passou, né, você teve um papel muito importante durante a pandemia, a UFRJ também, mas os estudos, os trabalhos na instituição continuam em relação ao Covid-19? Não param. E já temos outros trabalhos, né? A Monkeypox, o papel da UFRJ foi determinante na Monkeypox, junto com a Fiocruz, né? A gripe aviária, quando começou a ter, já estamos trabalhando, estudando a gripe aviária para que nos prevenir se caso ela chegue atingindo os humanos aqui no nosso país. E em relação à Covid-19, nós temos uma vacina que está em fase que a gente já vai entrar em fase 3, que é os estudos clínicos, contra a Covid-19. Porque, veja, as vacinas, elas são um dos maiores bens que a humanidade, que o homem legou, né? Salva milhões e milhões de vidas. Mas nós precisamos ter o nosso know-how nacional, porque não podemos ficar apenas dependentes de comprar vacina do exterior. Nós precisamos fazer as nossas próprias vacinas, não só para a Covid, como para outras doenças, porque só assim a gente vai poder ter, inclusive, os recursos retidos no nosso país, né? Porque a gente gasta com muita exportação de muitos insumos que nós temos expertise para produzir no nosso país e com isso aumentar o nosso PIB e a nossa riqueza nacional. Agora vamos falar do Museu Nacional, né? Eu vi que você já se reuniu com o comitê do Museu Nacional Vivo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que estão esses trabalhos também. Olha, eu estou muito entusiasmado. A reunião foi semana passada, né? Foi na quarta-feira. Foi uma reunião muito produtiva. Participaram os patrocinadores, participaram vários técnicos que entendem dessa área, desde a parte da infraestrutura até a expografia, museografia. Então, a ideia, quando o presidente da República visitou o museu, a ideia era inaugurar o museu em 2028. E aí ele lançou o desafio para ser em 2026. Pois bem, com os recursos que estão sendo aportados pelo MEC, nós inauguraremos o museu em agosto de 2026. Porque, obviamente, para você antecipar essa obra, você vai precisar de mais recursos. Como o MEC está aportando esses recursos, além dos recursos dos nossos patrocinadores, a Vale, o Bradesco, o BNDES, nós temos um conjunto de parceiros do público e do privado ajudando. E com isso, nós teremos efetivamente o museu reaberto já em agosto de 2026 e tem muitas coisas belíssimas que serão mostradas para o nosso público. E para a gente encerrar, então, o que as pessoas podem esperar da UFRJ lá em julho de 2027, quando você estiver entregando? Olha, o que eu espero é entregar uma universidade mais inclusiva, uma universidade mais acolhedora, uma universidade com muito mais número de vagas, uma universidade com uma infraestrutura muito melhor e uma universidade profundamente antirracista e contra toda forma de discriminação. Nós estamos no ambiente da luz, né? Nós precisamos fazer com que essas grandes avanços que tem dentro da universidade passe e seja incorporado para a sociedade, porque esse país precisa muito reduzir a desigualdade social
e nós queremos contribuir para um mundo mais fraterno, mais solidário, mais justo, mais saudável e mais sustentável. Esse é o nosso principal papel. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer.